Livro de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18, que diz: Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque forneci água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. É o que se foi que devemos esquecer. Quais são as coisas passadas e antigas que o Senhor está dizendo para que o seu povo não considere? Para entendermos, para a gente entender do que se trata, temos que voltar lá no versículo 16 e 17 de Isaías 43. A Bíblia diz assim: ouçam o que diz o Senhor. No passado, ele abriu um caminho seco no meio das águas, abriu as ondas do mar e para lá levou o grande exército do Egito, com muitos carros e cavalos, que foram engolidos pelas águas. Lá estão até hoje, no fundo do mar. A sua vida acabou de repente, como uma vela que se apaga. Ora, será que tudo isso não foi excepcional? Não foi maravilhoso? Um grande milagre de Deus? Ele abriu as águas para livrar o seu povo das mãos do inimigo, nesse caso o exército de Faraó, para tirar o seu povo do Egito, para arrancar o seu povo de lá. Deus abriu o mar, assim como derreteria os montes, fenderia as rochas, abalaria os céus. E isto tudo revela o amor do Pai. Sabe, nós precisamos aprender algumas coisas com Deus para a gente viver a novidade, viver o novo. Imagine uma pessoa que vive só das coisas do passado, das lembranças, vive também das recordações, vive também dos fracassos do passado, não tirou nenhum ensinamento, nenhuma lição daquilo que de repente foi um revés na sua vida. E olha, existem muitas pessoas que até hoje elas vivem das coisas do passado. Elas sofrem por causa das coisas do passado. E elas estão amarradas às coisas do passado. Portanto, não podem viver novidade de vida. Não podem viver as coisas novas de Deus. Exatamente porque elas estão presas, elas estão cativas de tudo aquilo que aconteceu no passado. Deus fez coisas extraordinárias para o seu povo, maravilhosas. E ele arrancou o seu povo lá do Egito. Mas aquilo tudo que aconteceu deveria servir de motivação, deveria servir de visão espiritual para que aquele povo continuasse nos pés do Senhor. E você sabe que, lamentavelmente,
o passado ainda faz história na vida das pessoas. Será que neste caso, você também não está sofrendo com as coisas do passado? Mas a novidade que eu tenho para você hoje é que Deus tem coisas novas para fazer na tua história, para fazer na sua vida. E Deus está dizendo, esqueçam isso. Ou seja, esqueça o passado. Esqueça a derrota do passado, tirou lição. Esquece. Esquece os reveses, a rejeição, as dores de algo sofrível que aconteceu na sua vida no passado. Deixa para trás. Já ficou lá. Deus está dizendo, eu não apenas abro as águas, eu posso mais. Crio águas também. Aleluia! Sabe, tem horas na vida da gente que nós precisamos parar, raciocinar, friamente escolher o caminho que nós queremos andar. Sim, porque Deus nos oferece as possibilidades, as oportunidades. Deus nos dá caminhos novos. E é até surpreendente tudo isso. O Senhor do nada, no meio do deserto, Ele providencia água, cria riachos para dar de beber para o seu povo. Porque, entenda uma coisa, Deus sabe que é exatamente ali no deserto é aonde o seu povo mais precisará de água. Portanto, Deus sabe o que você precisa hoje. Deus sabe o que você precisa agora. Deus conhece as suas necessidades. Mas de repente você está preso. Você está presa em algo que já ficou lá para trás. Já é muito passado. Mas de repente, todas as vezes, na hora de decidir, na hora de avançar, na hora de provar o novo de Deus, vem aquele fantasma, vem aquela situação, vem aquela lembrança, vem aquelas dores, aquelas marcas, que de alguma maneira está viva dentro do seu coração e na sua mente, que te incapacita de prosseguir, de ir avante, de ir à frente, de experimentar o novo de Deus na sua vida. Sabe, naqueles momentos de provação, quando a gente não vê caminho aberto, a gente não tem direção, quem dirá saída? Pois é, estas águas a que Deus se refere agora são uma provisão de Deus para os momentos áridos, secos, doloridos na nossa jornada de fé. Bom, afinal de contas, ninguém é super-homem na fé. Ninguém consegue as coisas ou as vitórias ou superar dificuldades sem ajuda, sem uma mão amiga. Nós temos que andar para frente. Nós temos que ir adiante, rumo ao novo de Deus. E o novo de Deus vem através da comunhão, do relacionamento, da intimidade com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória! De repente você não experimentou tudo isso, porque de repente você está amargo. Você está amarga. Você ainda está marcado
ou marcada pelo passado. Então a novidade vem, a promessa de Deus vem para a sua vida, mas aquela marca, aquela sombra de coisas, fatos da vida, questões espirituais, matrimoniais, elas estão vivas aí com você. Entenda uma coisa, não vai haver louvor se não houver primeiro o derramar da água. Se não bebermos do Espírito, ou seja, se não mantermos uma comunhão íntima com o Espírito Santo, não teremos louvor ao Pai. Mas eu tenho certeza, para você, meu irmão, minha irmã, que você quer adorar o Pai, que você quer louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, mas de repente você está cativo, você está preso. O passado de alguma maneira te marcou tão profundamente que você está nele. Todas as vezes que uma possibilidade se aproxima de você, você está preso, você está amarrado, amarrada, você está contido, retido, paralisado naquela situação. Olha o que Deus diz em Isaías 43, versículo 20, parte B: porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo. Aleluia! Então veja uma coisa, será que não está na hora de você parar e refletir, pensar e dizer: Deus, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que experimentar essa novidade que o Senhor tem para mim. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Sabe de uma coisa? Eleito, separado, escolhido de Deus, antes mesmo da gente ser gente, antes até da gente ter nascido, antes mesmo de nós sermos concebidos, você, meu irmão, minha irmã, você já era escolhido de Deus. Por que está tudo parado então? Por que está tudo brecado? Por que tantas marcas do passado? As marcas servem de experiência. Só experiência. As situações de fracasso do passado só servem de experiência para tirarmos uma lição. Opa, agora eu já sei que eu não posso fazer isso, agora eu já sei que não é esse o caminho, eu já sei que não é desse jeito, agora eu vou esperar em Deus, agora eu vou orar, agora eu vou buscar. Experiência. Aleluia. E a Bíblia ainda diz: antes de vocês, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. E não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Oh, aleluia! Seja lá o que ficou, o que aconteceu, o que te marcou e até o que te paralisou. Porque tem coisas que a gente nem quer ouvir falar.
a gente não quer relembrar. E a gente não quer mexer mais com isso. São marcas, claro, são. São dores. Sim, são dores. Mas saiba de uma coisa hoje, agora. Dá lugar aí, abre o teu coração. Em primeiro lugar, vamos raciocinar aqui, vamos pensar. Vamos relacionar agora o anunciar com o louvar, com o adorar. Através do louvor, que pode até ser uma música, né? Pode ser uma música. Pode ser através dessa música, uma expressão de louvor. Nós anunciamos as grandezas de Deus. Mas observe uma coisa. Para anunciarmos as grandezas de Deus, primeiro temos que ter sido chamados das trevas, da escuridão, para sua maravilhosa luz. E olha, eu enfatizo, chamo a sua atenção, esta palavra não está dizendo que temos que passar a frequentar cultos, louvorzões, né? De repente subir um monte todo dia. Não estou falando disso. O que está escrito no texto é tão somente que temos que ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Conforme está escrito em Colossenses, no capítulo de número 1, verso 13, isto tem a ver com mudança de vida. Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com conversão genuína, verdadeira. Porque Paulo dizia lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia! Então, eu imagino, eu penso e chamo a sua atenção como filhos obedientes. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo de número 1, nos versos 14, 15 e 16. Então Deus nos chama, nesse momento, Ele nos acena com uma possibilidade de transformação de vida. Um convite para a gente sair da onde nós estabelecemos morada por causa dos traumas do passado, para viver a novidade, para viver o novo. Porque apesar de todas as coisas, as pessoas ainda vivem marcadas por acontecimentos, lembranças e traumas, até da infância. E vivem amarradas nesse trauma, nesses pensamentos. Isso cria na vida, no caminhar, no desenvolver da pessoa, muralhas que ela não consegue transpor, ela não consegue ultrapassar. Mas a palavra de Deus vem quebrar todo esse
esse processo, esse paradigma, essa referência, dizendo que vocês não precisam viver com essas lembranças, essas marcas e esses sofrimentos. Eu faço nova, oh aleluia, todas as coisas. Mas para viver essa novidade a gente precisa se lançar. Aleluia. Se lançar. Deixar de ter medo. Porque muitas vezes nós estamos tão presos, tão amarrados a determinadas referências que nós temos. São fantasmas que nos perseguem até dentro da igreja. E nós ficamos paralisados nela. E a gente observa, não, por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele faz, ela faz e eu não consigo? Por que ele está tão feliz e eu estou tão amargurado? Eu estou tão amargurada. Pois é, tem coisas que a gente não tem explicação a princípio, porque não conhece, porque não sabe que Deus, na sua essência, primeiro ele é amor, e ele também é alegria, ele também é justiça, e ele quer que nós saiamos desse marasmo, dessa teia. Eu vejo pessoas que dão um valor tremendo, e eu não quero aqui tirar o valor do profissional, do terapeuta, do psicólogo. Não, muito pelo contrário, um trabalho relevante, de suma importância na modernidade que nós vivemos hoje. Muito importante. Existem áreas que são profundamente... elas são profundamente exploradas por essa área da terapia, né, psicológica, o terapeuta, o psicólogo. Mas entenda que tem coisas que não vai depender do psicólogo ou do terapeuta, vai depender da gente, vai depender de você. Vai depender do senhor, vai depender da senhora. O terapeuta pode te receber lá e te ouvir o tempo inteiro, durante muito tempo. Você descarrega tudo isso diante dele. Mas é necessário reagir. É necessário se levantar. Então vejo dentro da palavra de Deus uma direção para todos nós. Aleluia. Eu faço o novo. Estou te convidando para viver o novo. Quero que você descubra o novo. Tanto é que Deus, dentro do texto de Isaías 43, no verso 18, ele diz: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Oh, bendito. Então, se Deus, na sua grandeza, na sua onipotência, onipresença, Ele está dizendo: deixem o que está lá atrás, que fique lá atrás. Olha para mim, eu tenho novidade. E o texto ainda vai dizer mais. Esta novidade, ela já está surgindo. Não a reconhecem? Mas nós temos a pretensa mania de ficar olhando para trás, de ficar choramingando as coisas lá de trás, lá do passado, coisas que aconteceram há tantos anos.
Nós precisamos entender, meus irmãos, que em Cristo somos novas criaturas. E aqueles maus desejos de antigamente, de outrora, tem a ver com a vida na carne. E que agora tem que ser deixada na cruz. Aleluia! Então, quando a gente vivia na carne, era carne. Mas agora nós somos espírito. Aleluia! Então, aquele que vive na carne não pode produzir frutos espirituais, porque está na carne. Então, tudo aquilo que nós éramos, tudo aquilo que fazíamos e vivíamos, tem que ser deixado na cruz. Aleluia! Para a gente poder anunciar as grandezas de Deus, para você poder viver as grandezas de Deus. Seja através da música, da palavra, do testemunho, seja como for. Temos que, depois do novo nascimento em Cristo, sujeitar, submeter a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, a constante e permanente obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Isso só se dá através de comunhão íntima com Deus. Não existe mágica. Sabe, o profeta vai descer do púlpito, vai te entregar uma novidade, mas você precisa querer mudança. A palavra vem de encontro naquele dia, naquela hora, naquele culto. Você ouve e sai motivadíssimo, motivadíssima do culto, mas daqui a pouco você se encontra com o passado, com o trauma, com a dificuldade, com aquela nuvem negra, e de repente volta tudo, não é? Mas é que não foi deixado na cruz de Cristo. Você ainda está na carne. Aleluia! Então é necessário lançar a sua ansiedade, os seus traumas, dificuldades, angústias na cruz de Cristo. Tem que liberar o perdão. E é liberando também o perdão que você vai viver a novidade. Vai viver as coisas que ainda você não conhece, não sabe, nunca experimentou, nunca teve nenhum contato. E eu digo para você, algumas pessoas têm uma facilidade tão grande, de lançar tudo isso na cruz. O desejo de mudança dessa pessoa é tão grande que ela se lança de peito aberto. E a gente olha a transformação, o mover do Espírito na vida daquela pessoa, bota a mão na cabeça e pensa, mas, nossa, o que aconteceu com ela? Como mudou rápido? O que aconteceu? Pois é, ela lançou tudo na cruz sem medo. Perdoou quem tinha que perdoar. Liberou quem tinha que liberar. Se perdoou diante do Senhor por aquilo que havia feito. Aleluia! Então alcançou o perdão de Deus para a sua vida. Então, seja lá como for, nós temos que, depois do novo nascimento em Jesus, submeter a nossa carne,
Ou seja, o nosso eu, a nossa vontade, né? Porque o eu, ele fala muito alto dentro dos nossos corações, né? O nosso ego é um negócio assim imprevisível, ele fala alto. Então, quando a gente vai se submeter, ou melhor, quando a gente se lança para a cruz de Cristo, é tudo ou nada. Então é para submeter a vontade, o eu, a carne, o pensamento, os desejos, para uma constante e permanente obra restauradora, regeneradora do Espírito Santo de Deus. E tudo isso tem um caminho, claro que tem. Isso se dá através de comunhão íntima, intimidade com Deus. Aleluia. Agora, você precisa experimentar beber dessa água e dos riachos fornecidos por Deus. Não adianta você ficar olhando aí para as pessoas e dizendo, nossa, que coisa linda aconteceu na vida dessa pessoa. Não. Não, é Deus, eu tenho certeza que é Deus. E o tempo vai passando, as coisas vão se sucedendo. E você? Nada. Nada acontece. E aí você questiona, pergunta, mas Deus, acontece tantas coisas na vida das pessoas e eu? Você pode, diante de Deus, colocar todas as questões. Não falto nos cultos, estou sempre na igreja. Tenho fé. Sou dizimista, ofertante. Mas não consegue sair da onde está. Porque simplesmente não tem intimidade. Sabe aquele moço que chega em Jesus? É um jovem. A Bíblia não diz, mas aparentemente muito bem sucedido financeiramente. E ele diz, bom mestre, olha como ele chega em Jesus. Interessado na salvação. Interessadíssimo. Que farei para herdar a vida eterna? Ora, ele estava falando com Deus na terra. Jesus sabia quem ele era. A Bíblia não cita se eles tiveram alguma conversa antes e Jesus sabia a procedência dele. Mas a pergunta é enfática. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não mentirás, não darás falso testemunho. E ele diz para Jesus, não, eu conheço. Conheço desde a minha meninice. Desde pequenininho conheço os mandamentos. Então parece que Jesus, né, parece que o cenário desta conversa, desse diálogo, vai fazer com que Jesus aprove ele para a eternidade, né? Então, parece que Jesus vai dizer, então você está pronto. Não está te faltando nada, você está pronto. Mas Jesus diz para ele, olha, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres. Olha só, Jesus disse para ele, olha, abençoa o teu próximo e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e me segue, anda comigo.
Vem andar comigo, vem comer o que eu como, dormir onde eu durmo, sofrer como eu sofro, vem comigo. E a Bíblia vai dizer que esse moço se entristece demais. Ele queria o que Jesus tinha para dar a ele. Mas ele não estava pronto para abrir mão do passado, porque ele tinha muitas propriedades. Era uma pessoa muito bem estabelecida. E ele não abre mão de tudo aquilo que ele tinha em prol do reino. Ou seja, ele na carne estava, na carne continuou, porque não lançou a sua vida, seus desejos, seu pensamento, as suas vontades na cruz de Cristo. E para viver a novidade, tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá pra gente abraçar as duas coisas. O reino, a salvação, a novidade, a santidade, e ficar com o pé no mundo. Não tem jeito. Não tem jeito, porque somente através do beber da água e dos riachos fornecidos por Deus é que seremos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para então a gente anunciar, para você anunciar, com música ou não, como consequência desse relacionamento, as grandezas de Deus. Esse moço se entristece, se abate, porque eram muitos as suas propriedades. Mas alguma coisa vai custar. Tudo tem um preço na vida. Tudo. Quem sabe hoje você está pensando, poxa, mas eu tenho grandes amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo. Como é que eu vou deixar tudo isso para trás? Como é que eu vou abrir mão dessas coisas todas? Como é que eu vou, passar por tudo isso e ser uma outra pessoa? E de repente, lançar tudo que eu sou, o que eu tenho nas mãos de Cristo? Pois é, mas como eu disse, tudo tem um preço. Porque para seguir a Cristo, não dá para seguir do jeito que a gente chega. Porque Jesus é muito claro lá no livro de Mateus: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Opa! Olha aí. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo para você: vem viver debaixo da minha autoridade. E tudo isso que está em sobrepeso nos seus ombros, eu alivio. Pois é, não dá para viver as duas vidas intensamente. Uma delas vai prevalecer. Você não vai conseguir agradar dois senhores. Ou agrada um e desagrada o outro. Ou agrada o outro e desagrada um. Não dá para servir a dois senhores. Então a novidade, ela está à sua disposição. Aleluia! Glória a Deus! É possível, pastor? É possível. É gostoso, é maravilhoso. Mas tem hora que nós temos que decidir. Não de que lado estamos, é para onde vamos. Porque a promessa de Deus para todos é de eternidade, é de vida eterna. E as novidades a gente passa a viver, as coisas novas, a partir do momento em que nós nos lançamos na cruz de Cristo.
E deixamos lá o velho homem, a velha criatura, a velha pessoa, os velhos hábitos, os velhos pensamentos. E passamos a viver a novidade. Você não conhece, mas são tantas as pessoas que já estão no Evangelho há tantos anos e que ainda vivem os traumas do passado e ainda não lançaram na cruz de Cristo tudo aquilo que ainda lhe arrasta para trás. Mas é necessário chegar diante da cruz de Cristo e lançar na cruz dele. Sim, quando eu digo na cruz dele, porque a cruz foi dele. Primeiramente foi dele. Então, nós temos esta possibilidade hoje de viver a novidade, seja em qualquer área da nossa vida, seja em qualquer área da sua vida. Eu não estou dizendo aquela ou aquela outra, ou enumerando ou elencando uma área da sua vida para você viver novidade. Inevitavelmente, a gente acaba associando a novidade com as questões financeiras. Eu também posso colocar aí nesta outra área, porque Deus também atua nesta área através do Espírito Santo. Mas o que eu convido você hoje é para lançar tudo e deixar na cruz de Cristo. Tem que deixar. Tem que abrir mão. Tem que deixar na cruz. Porque é lá, na cruz de Cristo, é a partir dela que você vai anunciar as grandezas de Deus em qualquer área da sua vida. Seja lá como for, o novo de Cristo vai chegar até tua vida. É o novo nascimento. E eu vou lhe dizer, esse novo nascimento é constante, é permanente, porque é obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E é claro, isso vai se dar a partir do momento em que você tiver íntima comunhão com Cristo. Intimidade, não é proximidade, não é oi, como vai ou boa tarde. É intimidade. É o tempo todo. Experimente. Projeto Semeadores da Fé. Nós precisamos de você para continuarmos o ID de Jesus. Através da Rádio Sinais, são 10 anos. Pregando, orando, socorrendo, assistindo vidas, abraçando causas, lutando junto. E para que nós possamos alcançar mais vidas nesse derradeiro momento da Igreja de Cristo na Terra, anunciando o Evangelho, nós precisamos da sua ajuda. Apoie a nossa missão, porque missões a gente faz com os joelhos que se dobram, com os pés dos que vão, com as mãos dos que abençoam. Então você pode fazer isso através de uma oferta de amor, uma oferta voluntária, pelo Pix. A nossa chave do Pix é este: 11 987728678, ou até mesmo através de depósito bancário, transferência bancária. No Bradesco, agência 55, conta 17464, dígito 5.
Nós contamos com a sua generosidade, com a sua bondade, porque nós temos ainda muitas vidas para alcançar para o reino de Deus. Existem muitas pessoas necessitando de uma palavra, de um ombro, de um apoio. Faça parte você também dos semeadores da fé, semeando através de um Pix. Aquilo que Deus colocar no seu coração. A nossa chave, 11 98772 8678.